Olá, meus queridos alunos do 8º ano, sou o professor Luiz Cláudio, de língua portuguesa, e estamos de volta com mais uma videoaula para vocês, hoje falando sobre o predicado verbo nominal e o seu predicativo. No 7º ano você estudou o predicado nominal e o predicado verbal. Vamos recordar primeiro o que é predicado. Eu pego uma oração, ela tem dois núcleos básicos, essenciais, sujeito e predicado. O sujeito é aquele termo de oração sobre o qual eu declaro algo. É aquele termo que pratica ou sofre a ação do verbo. Quando eu retiro o sujeito da oração, tudo que sobrou é predicado. Ou seja, tudo aquilo que eu declaro a respeito do sujeito, eu chamo de predicado. Vamos recordar, para que você possa conhecer mais um tipo de predicado. Nós vimos já o nominal e o verbal, e nós vamos começar agora a recordar para a gente chegar ao predicado verbo nominal. Predicado verbal, o seu núcleo é um verbo intransitivo ou transitivo. Lembra os dois grandes grupos de verbo? Nocional e não nocional? Verbo nocional expressa uma ação, um fenômeno. Verbo não nocional expressa um estado, são os verbos de ligação. E os verbos nocionais, eles podem ser intransitivos ou transitivos. Então, quando eu tenho um predicado verbal, o núcleo dele é um verbo nocional. Seja ele intransitivo, seja ele transitivo. Vamos ver este exemplo aplicado em uma oração. Verbo intransitivo. A ação liga-se ao sujeito e não se estende a nenhum outro termo necessário para completar. Ou seja, é aquele verbo que tem sentido completo. É aquele verbo que não exige qualquer tipo de complemento para que tenha sentido. Vamos ver o exemplo. O avião decolou ontem. Qual é a estrutura básica então desse predicado verbal? Sujeito, o avião, mais um verbo intransitivo, decolou. Por que o decolou é um verbo intransitivo? Porque eu não preciso acrescentar informação para que ele tenha sentido. O avião decolou, ponto. Mas eu posso, por isso está aqui entre parênteses, acrescentar uma adjunta adverbial. Esse adjunto adverbial, ele é um termo acessório. Ele apenas amplia o sentido do verbo. Ele não completa nada do verbo. Então, ontem é uma circunstância de tempo, ok? Então, sujeito mais verbo intransitivo. O núcleo do sujeito não é um verbo de ação, não é um verbo nocional. Por isso eu digo que o avião decolou ontem. Este predicado decolou ontem é um predicado verbal. Por quê? Porque o seu núcleo é um verbo de ação. Vamos ver um exemplo com o verbo transitivo. No verbo transitivo, a ação passa do sujeito para um complemento verbal, ou seja, um termo que o complementa. Esse complemento, também chamado objeto, pode ligar-se ao verbo de duas maneiras. Então vamos recordar, se eu tenho um verbo transitivo, é porque ele precisa de complemento. Se este complemento se liga diretamente ao verbo, sem nenhuma preposição, ele é verbo transitivo direto e este complemento é objeto direto. Se este termo se liga ao verbo com preposição obrigatória, o verbo é transitivo indireto e este termo é objeto indireto. Os garotos percorreram a rua. Os garotos percorreram. Estrutura básica do verbo, do predicado com o verbo transitivo direto. Sujeito, os garotos, percorreram, verbo transitivo direto, mais objeto direto, a rua. Então por que o percorreram é verbo transitivo direto? Porque a rua é o termo que o complementa, não tem preposição. Este a é artigo, não é preposição. Ok? Vamos seguir. Nós agradecemos a nossos benfeitores. Estrutura básica do predicado com o verbo transitivo indireto. Sujeito, nós. Verbo transitivo indireto, agradecemos, porque quem agradece, agradece a alguém. Preposição a e o objeto indireto, nossos benfeitores. Então, mais um exemplo de predicado verbal, cujo núcleo é um verbo transitivo indireto, ou seja, é um verbo nocional, é um verbo de ação. Agora vamos ver o predicado nominal.
Seu núcleo é um nome, um substantivo, um adjetivo, uma expressão de valor adjetivo ou um pronome, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação, que é o verbo não nocional, e que recebe a classificação de predicativo do sujeito. Vamos ver um exemplo. Olha, o predicativo traz a qualidade ou condição que se atribui ao sujeito, enquanto o verbo tem apenas tarefa de ligar-se. Vou chamar a atenção desse slide para explicar melhor para vocês isso aqui. Por que é chamado verbo de ligação? Porque ele liga alguma coisa, tá? Então, ele liga o quê? O predicativo ao sujeito. Então, o predicativo é uma qualidade do sujeito, tá? Este verbo, ele não é núcleo. O núcleo é o nome, é o predicativo. Não faria sentido eu chamar predicado nominal e falar que o núcleo dele é um verbo. Se ele é predicado nominal, o núcleo dele é um nome. Que nome? O predicativo do sujeito. Vejam só. O dia está claro. Nós temos aqui o verbo estar, que é um verbo de ligação. Ele não expressa uma ação, ele expressa um estado. Então os verbos ser, estar, parecer, ficar, permanecer, continuar, são verbos chamados de ligação. O dia é o sujeito da oração. E eu tenho esse termo aqui, ó, claro. Por que ele é chamado de predicativo do sujeito? Porque é um termo que se liga ao sujeito, ele faz referência ao sujeito, e a este sujeito ele se liga por meio de um verbo de ligação. Então, como eu tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito, este predicado é nominal. Por que esse predicado, professor, não pode ser verbal? Porque o verbo é de ligação. Eu não tenho ali um verbo de ação. Eu não tenho um verbo intransitivo ou um verbo transitivo para ser núcleo. Então, quando eu tenho o verbo de ligação, o predicado é nominal. Guardem uma regrinha, aliás, duas, importantíssimas para vocês não errarem nunca mais classificação de predicado. Presta atenção. O verbo, ele estará sempre no predicado da oração, ok? Toda vez que eu tiver um verbo de ação, ele também será sempre núcleo do meu predicado. Então, se eu tenho um verbo de ação e ele é núcleo do meu predicado, ele não pode ser predicado nominal, ok? Então, predicado nominal, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Predicado verbal, ele tem um verbo de ação, não tem verbo de ligação. Tudo bem? Vamos praticar isso aqui? Atividades de 1 a 4 das páginas 81 e 82, teste 1 da 86 e o em casa 1 da 87. Na próxima aula nós vamos entrar especificamente então no predicado verbo nominal. Isso que a gente viu aqui foi uma recordação do 7º ano, predicado verbal, predicado nominal, ok? Façam as atividades, eu enviarei depois para vocês o gabarito dessas atividades e em breve nós vamos nos encontrar naquela sala virtual do Zoom, nós estamos fazendo testes e ali a gente vai poder trocar ideias, tirar dúvidas, ok? Para a gente diminuir um pouco mais essa nossa distância. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.